E aí, meu chuchu, tudo certinho? Vamos para mais uma questãozinha da FGB? Bom, essa questão diz o seguinte. Considere a equação 3 seno x cosseno x igual cosseno x multiplica 1 mais seno x. A soma das raízes dessa equação para x no intervalo entre 0 e π é... Eu vou mostrar para vocês como a gente vai resolver a questão, óbvio, né? Mas o que a gente não deve fazer nesse tipo de questão. Toda vez que a questão falar algo desse tipo aqui, ó, a soma das raízes dessa equação, a gente tem que tomar muito cuidado em algumas simplificações que pode eliminar algumas possibilidades. Pois bem, vamos começar aqui. Ó. A questão diz o seguinte, olha, ela diz que 3 seno x cosseno x é igual. Do outro lado, a gente já pode aplicar a distributiva, né? Ora, cosseno x vezes 1, isso aqui é igual a cosseno x. Depois, cosseno x vezes seno x, a ordem de fatores não altera o produto. Então, eu vou escrever assim, ó, mais seno x cosseno x, beleza? Bom, vocês concordam que aqui a gente tem, podemos dizer, 1 seno x cosseno x? E aqui temos 3, concorda? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode passar esse cara para lá subtraindo. E daí, 3 seno x cosseno x menos 1 seno x cosseno x vai ficar assim, ó, 2 seno x cosseno x igual a cosseno x. Nesse momento, eu vou mostrar para vocês o que não fazer. O que não fazer num momento como esse? Olha, aqui é multiplicação. Ah, então eu vou pegar o cosseno, vou passar para lá dividindo, e daí eu vou escrever que cosseno de x dividido pelo cosseno de x, pô, legal, todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Pô, beleza, né? Tudo certinho. Só que não, isso é um erro. Por quê? Repara que o intervalo aqui, ele está indo de 0 a 180, de 0 a π, certo? O que acontece, por exemplo, se o x fosse igual a π sobre 2? O que acontece se x for igual a π sobre 2? Bom, π sobre 2 seria 90, né? Então, nesse caso, a gente teria cosseno de 90 dividido por cosseno de 90. Só para lembrar, cosseno de 90, gente, é igual a zero. E a gente não pode dizer que isso aqui é definido, que 0 dividido por 0 é igual a 1. Isso aqui é um erro, não façam isso. Porque 0 dividido por 0 é indeterminado. Por isso que tentar seguir por esse caminho que eu acabei de mostrar é um erro, tá? Toda vez que vocês virem algo do tipo, não façam isso. Pô, mas então como que a gente segue com a solução da questão? A gente vai seguir fazendo o seguinte. Vamos lá. Repara, esse cosseno x dá para passar para o outro lado subtraindo. Daí a gente tem isso aqui, ó, 2 seno x vezes cosseno x menos cosseno x igual a zero. E aqui, como a gente tem cosseno x nas duas etapas, a gente pode colocar em evidência. Pode escrever assim, ó, cosseno x que multiplica 2 seno x menos 1. Bom, repara que esse produto é o produto nulo, uma multiplicação que é igual a zero. Só existem dois cenários possíveis, então. Ou o lado esquerdo da multiplicação é igual a zero, e como eu acabei de comentar, se a gente considera isso aqui, ó, cosseno x igual a zero, nesse intervalo dado, que é o intervalo de 0 a 180, isso vai acontecer quando x for igual a 90, ou seja, quando x for igual a π sobre 2. Temos aqui então a primeira raiz. As outras raízes vão vir do outro lado, quando esse cara aqui for zero. Então, se 2, esqueci do x aqui, seno x menos 1 é igual a zero, isso quer dizer que 2 seno x precisa ser igual a 1, certo? Continuando aqui a nossa continha, passo 2 para o outro lado dividindo. Bom, o seno de x precisa ser igual então a 1 dividido por 2. E entre 0 e 180, isso acontece em dois momentos. O primeiro é um ângulo notávelzinho clássico lá que a gente conhece, que seria o 30 graus. Basicamente, esse cara seria π sobre 6. Tranquilo? O segundo momento que isso acontece é o ângulo lá no segundo quadrante, que seria 150 graus.
Basicamente, isso aqui seria 5π sobre 6. Como a questão pergunta a soma das raízes, o que a gente vai fazer? Somar tudo então, meu parceiro. Vai ficar assim, ó. A nossa resposta, ela precisa ser π sobre 2 mais π sobre 6 mais 5π sobre 6, somando os três valores possíveis, certo? Bom, nesse cenário aqui, π sobre 6 mais 5π sobre 6 é como se fosse π. E daí, π mais meio π, né, mais π sobre 2, isso precisa ser 1π meio. Basicamente seria isso aqui, ó. 3π sobre 2. E esse cara é a nossa alternativa, é a nossa resposta final. Tranquilo? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima.